A gente vai começar o programa de hoje falando sobre mau hálito. O que será que causa esse mau hálito? Será que é falta de higiene? Muita gente fala que é problema do estômago. Isso é mito ou verdade? Mas antes da gente conversar com a odontóloga Cíntia Coelho, eu queria dizer para vocês, tá, que vocês podem ter acesso a todas as nossas entrevistas e a todas as nossas dicas acessando o nosso canal do YouTube. Procura lá Dânia Matos e você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo para assistir e também para compartilhar. Você também pode participar do programa enviando dicas e sugestões pelas nossas redes sociais ou por e-mail. Mas tá, vamos falar sobre mau hálito, que é o nosso primeiro assunto do programa Utilidade Pública de hoje. E sobre os assuntos relacionados ao mau hálito, a gente começa o bate-papo a partir de agora com a odontóloga Cíntia Coelho. Muito obrigada, Cíntia, por estar voltando aqui ao programa Utilidade Pública para falar sobre esse assunto. A gente já trouxe aqui outros bate-papos, mas sobre o sono, né? Verdade, isso mesmo. Eu que agradeço estar aqui com o seu espaço mais uma vez. E hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre essa questão tão constrangedora que é o mau hálito, né, Dânia? É, porque a gente batendo papo, por mais que se perceba, é difícil você se sentir à vontade de falar para a pessoa. Sim, verdade. E às vezes a pessoa não sabe. Na maioria das vezes não sabe, né? Então a gente precisa de uma pessoa, normalmente algum ente familiar, alguém muito próximo, esposa, marido, filhos, que fale para a pessoa que ela está com mau hálito, porque na maioria das vezes ela não percebe. Muitas vezes em meu consultório aparecem pessoas que falam de sentir gosto ruim na boca, mas nem sempre esse gosto ruim está associado ao mau hálito. Uma coisa é você sentir o gosto de uma coisa e a outra coisa é sentir o cheiro, né? Mas como está muito próximo, nessa região, as pessoas fazem um pouco de confusão, mas são bactérias diferentes, né? A bactéria do mau hálito provoca um odor desagradável que a pessoa que está aí do outro lado se constrange e tende a se afastar. Né, se afastar. Já o cheiro não, o gosto é você, sei lá, engole, né, e aí você sente que tem um gosto ruim passando pela sua garganta. É totalmente diferente. O que provoca o mau hálito? Você trouxe a explicação, mas qual seria a diferença entre esses dois? Que seria exatamente, olha, isso aqui é o que provoca o mau hálito. Então, o mau hálito ele é multifatorial, tá? Então pode ser muitas coisas, mas o que a gente vê mais no dia a dia, rotineiramente, primeiro, mau hálito, vamos tirar logo esse tabu, né? Mau hálito não vem do estômago, né? As pessoas acham que mau hálito vem do estômago, então é muito comum também chegar em meu consultório, as pessoas chegarem e dizerem assim, doutor, eu acho que alguma coisa, já fui no gastro e eu acho que eu tenho alguma coisa no meu estômago, né? Mas a questão é que as pesquisas mostram que 90% está em cavidade bucal, tá? Então, a gente não sabe exatamente qual é o motivo, pode ser vários. Falta de água, jejum prolongado, estresse. A questão da hidratação, que muita gente acaba negligenciando, um hábito simples, né? E acaba provocando uma questão constrangedora, que é essa questão do mau hálito. Verdade. A água, ela é imprescindível, ela é primordial. A gente sabe que a água precisa não só por uma questão de mau hálito, né? Mas uma questão de saúde mesmo. Mas as pessoas esquecem. E nosso clima, né, contribui para a gente ficar com a boca seca. A gente precisa de água porque as glândulas salivares, elas só provocam saliva na nossa boca, só fazem saliva se tiver água. 99% é água. Água, composição de saliva. Então a gente precisa beber água para compor saliva. Saliva é imprescindível para se não ter mau hálito. Período longo em jejum. Isso. Apesar, assim, há uma controvérsia muito grande em relação a períodos entre refeições. Sim. Tem profissionais, vamos falar agora nessa era que todo mundo vai falando em dieta, que tem que comer a cada 3 horas, tem outros que dizem que não depende do metabolismo de cada um, se você está bem ali com 3 refeições equilibradas durante o dia, está tudo certo, mas nesses casos, por exemplo, aquela desculpa de sempre, não, eu não tenho tempo, aí você passa um longo período sem se alimentar, às vezes só tomando café. Nossa, que é outra coisa também que provoca mau hálito, né? Então, dois pontos-chave aí, né? Essa falta de alimentação adequada
com horários muito prolongados, a tendência sim, se a pessoa tiver tendência a mau hálito, porque não é todo mundo que tem tendência a mau hálito, vai contribuir sim para que a flora aumente, a flora bacteriana, e aí desenvolva o mau hálito. Então o ideal é sim que se coma, né, pausadamente em alguns momentos, de 3 em 3 horas, como é dito, mas ficar muito tempo, um jejum prolongado, sim, é fato que provoca mau hálito. E se ainda associar ao cafezinho, que muita gente vai tomando vários cafés durante o dia, né, ainda pior. Além da insônia, né, que mais tarde pode provocar. E a gente já trouxe alguns programas falando sobre essa questão do sono. Quando a gente está falando em período longo sem se alimentar, e ainda mais relacionado ao café, a gente vai voltar para a questão da água, porque muitas vezes as pessoas passam muito tempo, não é só sem alimentar, as pessoas não se alimentam e elas acabam também não bebendo água. Isso, já pensou? 2 fatores contribuintes. E mais o café, né? E ainda o café, exatamente. Ou seja, 3. depois assim, eu não sei por que eu estou com mau hálito. Pois é. Na verdade, geralmente as pessoas não sabem. H. pylori. Tá, vamos lá, essa parte. Então, a gente falou um pouco da cavidade bucal, né? Então, se dentro daqueles 90% a 93% não for em cavidade bucal, a gente vai, então, procurar ajuda médica, porque pode ser um gastro. Então, aí nesse caso, a gente pode procurar ver se o paciente tem alguma gastrite e contribui a H. pylori. O H. pylori, ela não é o fator decisivo de um mau hálito, tá? Então, não é aquele paciente que tem H. pylori, ele tem mau hálito, mas ela pode ser um coadjuvante, ela pode ajudar. Então, sim, é interessante se tratar a H. pylori. Mas, é como eu te disse, Dânia, o gastro é interessante, sim, se procurar. E, só um instantinho, e o otorrino, tá? São os 2 profissionais interessantes que se procura quando se tem mau hálito. O estresse é outro fator, né, que provoca também. O nível de estresse hoje em dia anda tão alto, né, a adrenalina tão alta, com o nosso nível de cortisol tão alto, que também provoca secura bucal, provocando então um mau hálito. E aí é onde você vai voltar. Toda essa questão de secura bucal, a gente volta para a questão da importância da hidratação. Eu vou fazer uma analogia, eu gosto até eu sempre brinco com isso. A gente pode imaginar assim, um rio caudaloso, como o Rio Sergipe, né? E a gente pensar num riacho, né? O que vai limpar mais? O que vai tirar aquela sujeira? É claro que é um rio mais caudaloso. Então, quanto mais a gente se hidratar, mais a gente está ajudando essas glândulas salivares a provocar saliva, tá? Então, a questão toda é a gente ter saliva na boca. Hábito simples, tá, gente? A gente está voltando desde o início dessa entrevista, vários pontos que a gente trouxe, dando importância, reforçando a questão da hidratação. Quando você se hidrata, você sai aí reduzindo essa possibilidade do mau hálito em diversas situações. A gente já falou do jejum prolongado, a gente já falou do estresse, a gente já falou da questão do cafezinho que entra aí. A gente já, principalmente esse café em jejum, sim, e esse café em períodos longos também. Provoca gastrite. A gente tem ainda essa questão do jejum, há uma onda aí de se fazer jejum de 12 horas. Gente, eu acho um absurdo isso, mas sou eu que acho, assim, né? Vamos deixar à parte essa avaliação do nutrólogo, do nutricionista, do endócrino. A questão desse jejum prolongado, mesmo que inclua ali o horário do sono, tá? Porque as pessoas fazem assim, não é um jejum tão longo, porque 8 horas eu passo dormindo, eu só fico mais 4 ou 6 horas em jejum. Esse jejum, ele se acumula, às 8 horas dificilmente você acorda para se hidratar. E aí você passa... Exatamente. Bom, eu acho que eu sempre digo, né, essa questão do bom senso, né? A gente passar tantas horas sem se alimentar, nosso corpo, ele vai entrar, a gente chama em corpo cetônico. Então, o que vai acontecer? A gente começa a ter um hálito acetonado, é como se fosse um alcoolizado. Então,
será que não dá, nesse momento, em vez de ter esse jejum tão prolongado, fazer uma refeição mais leve, ao invés de ficar tanto tempo realmente sem alimentação? Porque vai provocar no nosso corpo é aquela coisa, né? Um ato leva a uma outra coisa, uma ação leva a uma reação. Então, nesse caso, se a pessoa já tem propensão a ter mau hálito, só vai piorar. Longo tempo. Mais uma vez, a gente está falando em muito tempo em jejum, esse período de jejum prolongado, mas independentemente dessa questão do jejum, pessoas que percebem o mau hálito ou aquele gosto ruim na boca, você falou que as pessoas às vezes não conseguem diferenciar, elas costumam utilizar ali de uma forma breve. Enxaguante bucal, agora tem umas pastilhinhas que substituem, chicletes, balas. Isso, todos os substitutos. Funciona? Pois ou é temporário? Então. Ou vai depender se o mau hálito é mau hálito mesmo, ou é a questão por conta de uma falta de higiene? Então, na maioria das vezes não funciona, tá? O que a gente percebe é que as pessoas usam isso para mascarar o hálito, né? Só que se existe um problema, é necessário resolver esse problema e não ficar mascarando, né? Então, enxaguante bucal normalmente não deve se usar porque ele provoca secura bucal. E se você provoca secura bucal, você já sabe o que vai levar, né? Então, as pastas de dente, tem algumas pessoas que não podem usar alguns tipos de pasta de dente que vai provocar também essa secura bucal. A falta de higienização da língua, né? Então, é necessário escovar a língua. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, eu não escovo a língua porque me dá ânsia, né? Ânsia de vômito na hora da escovação. Mas a língua é um dos lugares onde mais provoca placa bacteriana, o dorso da língua, em cima da língua. Então, ali, se naquela região não for limpa, por mais que o restante estiver bem, então os dentes estiverem limpos, mucosa, gengiva, você passa fio dental, mas a língua está suja, tá? A tendência de contribuir para uma flora e aumentar um mau hálito é muito grande, tá? Então, assim, o chiclete, como você falou, o enxaguante, a balinha, são todos mascaradores de hálito. Então, ali, enquanto você está chupando a bala, mascando o chiclete, tá tudo bem. Deu 10 minutos, já acabou, tá? O tempo volta tudo de novo. E qual seria o tratamento para mau hálito? Existe um tratamento? Existe. A gente não considera, Dânia, o mau hálito como uma doença, tá? Não é, a gente chama o mau hálito como um desequilíbrio do nosso corpo. O nosso corpo entrou em desequilíbrio e aí, por conta desse desequilíbrio, então essas bactérias que são, como eu diria, leves, os gases são provocados, são gases voláteis. Então, enquanto a gente fala, a gente está falando e a pessoa do outro lado percebe. Quando ela percebe, então, ela recua, tá? Então, essas bactérias que estão ali nesse meio, é necessário colocar elas em equilíbrio de novo, tá? Esse desequilíbrio é que provoca o mau hálito. Então, existe tratamento. O tratamento não é difícil. Hoje existe um aparelhinho, eu trabalho com esse aparelho em meu consultório, que mede exatamente esses gases, que a gente chama gases sulfurados voláteis, tá? Que contribui para que aumente o mau hálito. Então, a gente ali em 8 minutos, o paciente vai, joga o ar da boca dele dentro de uma seringa, a gente joga dentro dessa máquina, essa máquina faz a leitura e me diz então qual é o tipo de gás que está provocando o mau hálito e aí eu instituo o tratamento em cima disso. E aí o tratamento ele é composto de quê? Então, vai depender de cada... Por exemplo, qual no teu consultório, desde que você começou a utilizar esse aparelho, fazendo essa avaliação, qual o caso mais comum que a gente poderia ter? Então, é o quê? É o tipo de gás, sei lá, ser provocado por
Dá pra gente saber? Cavidade Se é bucal, estresse, na maioria das vezes. Não, a gente não vai saber se é estresse, mas sim falta de higiene, dá para se perceber. Dá para se perceber se é questão salivar, insuficiência salivar. E aí, falta de hidratação também? Pode ser, ou pode ser um dano também nas glândulas salivares, tá? E aí, muitas vezes, a gente pede um ultrassom para ver se não tem um cialolito, que é como se fosse pedra no rim, né? Então, às vezes, tem uma pedrazinha na região da glândula salivar e a saliva ela não sai como deveria, tá? A quantidade que deveria. Então, às vezes, a gente pede um ultrassom para ter certeza realmente que não tem nenhum problema ali naquela região. Os medicamentos, né? Hoje em dia tem muito medicamento, tem muita gente tomando ansiolítico, antidepressivos, hipertensivos. Todos esses provocam secura bucal, então diminui ainda mais a força da glândula salivar em provocar saliva, tá? Então, assim, são várias coisas. Tem medicamentoso, tem às vezes só mudança, né, na higienização, numa falha que está havendo ali naquela higiene. Às vezes essa questão do jejum prolongado. Então, cada paciente é um paciente, mas normalmente eu fico uns 3 meses em tratamento com esse paciente para que haja essa mudança de hábito. Porque se a gente faz o tratamento e logo um mês depois esse paciente vai embora, a tendência dele voltar a ter de novo os mesmos hábitos nocivos anteriores é muito fácil. Então, o que é que a gente tende a fazer? A gente vai acompanhando esse paciente, o passo a passo, para ver se realmente ele conseguiu mudar aquele hábito que não fazia bem a ele. Tá? E aí tem alguns mitos, né? Algumas vezes são mitos, outras realmente comprovadamente funcionam. Sim. Mas, por exemplo, tem gente que faz assim, não, eu tenho mau hálito, então eu vou utilizar o gargarejo, que é aquele gargarejo que utiliza o vinagre com sal. Mito ou verdade isso? Então, é mito. Tem vários mitos, né? O mito dos gargarejos, o mito da maçã, né? Claro que uma fruta, não é a maçã, mas uma fruta vai ajudar. Se está num jejum, se você come qualquer fruta ali, vai ajudar mesmo a você. Mesmo sendo uma fruta ácida? Mesmo sendo uma fruta ácida. E é um outro equívoco que as pessoas têm, né? Sim, não, todo outro vazio, mito. Pois não vou comer, não vou tomar, por exemplo, sei lá, suco de abacaxi, suco de laranja, suco de limão. E, na verdade, muitas vezes eu instituo esses tipos de suco e de fruta para estimular a glândula salivar. Ou seja, você precisa, né, que sua saliva aumente, então a gente usa a fruta cítrica. Então, você vê como é mito. A gente tem outra questão, tratamento com bicarbonato, mito ou verdade? Não, na verdade o bicarbonato já foi usado há muito tempo, era para a gente mudar o pH bucal. Eu não digo assim, se souber usar o bicarbonato, ele ainda é bem-vindo, sim. Orientação. Mas com orientação, não pegar o bicarbonato, vou colocar em uma quantidade tanto com água ou vou botar na boca, porque todo mundo chega lá com sua receitinha caseira. Na verdade, pode dar certo, como pode não dar certo. Na maioria das vezes não dá certo, porque não tem orientação. Que as pessoas utilizam, por exemplo, para clarear os dentes. Sim. E aí a gente vai esticar, mas assim, carvão, aquele carvão mineral, as pessoas utilizam muito para clarear os dentes. Aquilo ali, ele pode contribuir com o mau hálito ou pode reduzir o mau hálito? Não tem nenhuma... Não tem associação? Não tem, mas ali pode provocar uma hipersensibilidade ao dente, né? E aí o paciente começar a ficar com o dente muito sensível. Então é muito comum o paciente chegar assim, doutora, eu não consigo nem mais sorrir, porque bate um vento e está muito sensível. Escovar os dentes nem na frequência, frequência e aí vão... Aí pode voltar, exatamente, pode chegar um mau hálito, pode chegar. Não está diretamente ligado, mas pode gerar uma mudança de hábito. Exata, nociva, né? Uma mudança de hábito nociva. Então, a tendência é o quê? A gente tentar sempre procurar coisas que que podem ajudar a estimular a glândula salivar, que a nossa língua sempre esteja limpa, por mais que inconveniente seja de limpar essa língua. Hoje, nos mercados, nas farmácias, tem raspadores de língua. A própria escova também, né? A própria escova. Se a resistência, menos náusea, como as pessoas... Mas a escova provoca mais náusea.
por causa das cerdas que são grandes, né? Então o ideal é realmente um raspador porque ele é menor, então é mais fácil de chegar lá no final. Então ver esse limite também, as pessoas às vezes chegam no meu consultório com a língua machucada, porque vão até lá ao fundo, achando que tem que ir até o fundo da língua, né? Então assim, é procurar talvez uma ajuda para que dê um rumo e depois que aprender isso aí, andar com as próprias pernas, né? Mas talvez precise inicialmente essa ajuda profissional. E aí quando a gente está falando de mau hálito, claro, isso desperta o interesse de muita gente não sabe que tem, mas muita gente luta tentando combater, e aí eu tenho certeza que várias informações as pessoas não sabiam, elas atribuem isso ao estômago, Verdade. E aí, claro, a gente vai trazer essa questão também, aí fuma, bebe, e às vezes aquilo ali... A bebida, com certeza, provoca, o cigarro também. E sim. tem uma dúvida muito comum, que é a seguinte: o mau hálito pega, ele é transmitido de uma pessoa para outra, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente volta já.